E se Deus te pedisse para deixar tudo para trás? Sua casa, sua segurança, sua terra, e simplesmente confiar em uma promessa que você ainda não consegue ver? E se Ele dissesse que você seria pai de uma grande nação, mesmo quando tudo à sua volta prova o contrário? Essa é a história de Abraão, o homem que acreditou no impossível e mudou a história da humanidade. Abraão, que no início se chamava Abrão, vivia em uma terra chamada Ur. Ele tinha uma vida comum, uma rotina, uma zona de conforto como qualquer outra pessoa. Mas um dia, tudo mudou. Deus falou com ele. Não foi um convite simples, foi uma ordem que exigia fé absoluta. Deus disse para Abrão sair da sua terra, deixar sua parentela, abandonar tudo o que conhecia e ir para um lugar que ainda seria mostrado. Imagine isso, sem mapa, sem garantia, sem explicação completa. Apenas uma promessa. E essa promessa era ousada. Deus disse que faria de Abraão uma grande nação, que o nome dele seria grande, que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Mas havia um detalhe: Abrão não tinha filhos. E sua esposa Sarai também não podia ter filhos. Humanamente falando, aquilo não fazia sentido nenhum. Mesmo assim, Abrão decidiu obedecer. Ele deixou tudo para trás e começou uma jornada baseada apenas na fé. Esse foi o primeiro grande passo que definiu quem ele se tornaria. Porque fé não é sobre entender tudo, é sobre confiar mesmo que você não entende nada. Abrão começou a caminhar por terras desconhecidas, enfrentando desafios, incertezas e momentos difíceis. Houve fome na terra, dificuldades no caminho, decisões complicadas. Ele não foi perfeito. Em alguns momentos teve medo, tomou decisões erradas, tentou ajudar a promessa de Deus do jeito dele. E talvez você se identifique com isso. Porque às vezes a gente acredita, mas também duvida. A gente confia, mas também tenta resolver do nosso jeito. Em um desses momentos, Abrão e Sarai decidiram antecipar a promessa. Como Sarai não podia ter filhos, ela entregou sua serva, Agar, para Abrão. E dessa relação nasceu Ismael. Mas esse não era o plano de Deus. Mesmo quando tentamos acelerar as coisas, o plano de Deus continua firme. O tempo passou, anos passaram, e nada da promessa se cumprir. Abrão envelheceu, Sarai envelheceu, e aquilo que já parecia impossível ficou ainda mais distante. Mas Deus nunca se esqueceu. Um dia Deus apareceu novamente para Abrão e reafirmou a promessa. E não só isso, mudou o nome dele. Abrão, que significava pai exaltado, passou a se chamar Abraão, que significa pai de muitas nações. Sarai também teve seu nome mudado para Sara. Deus estava deixando claro, o que ele promete, ele cumpre. Mas havia um detalhe difícil de acreditar. Abraão já tinha quase 100 anos. Sara já era idosa. Humanamente não havia mais possibilidade. E mesmo assim, Deus disse que eles teriam um filho. E sabe o que aconteceu? Sara riu. Ela riu porque parecia impossível demais. Era algo que desafiava toda a lógica, toda a realidade. Mas Deus não trabalha limitado pela lógica humana. E no tempo certo, o milagre aconteceu. Isaque nasceu, o filho da promessa. Aquilo que parecia impossível se tornou realidade. Depois de tantos anos esperando, depois de tantas dúvidas, depois de tantos erros, Deus cumpriu o que prometeu. E parecia que agora tudo estava resolvido, mas foi exatamente nesse momento que veio o maior teste da vida de Abraão. Deus pediu algo que ninguém imaginaria. Ele pediu Isaque, o filho da promessa, o milagre. Deus pediu para Abrão oferecê-lo em sacrifício. Imagine o peso disso. Depois de esperar tanto, depois de amar tanto, depois de ver o impossível acontecer, agora ele teria que entregar tudo de volta. Isso não era apenas um pedido, era um teste de fé. E Abraão teve que escolher novamente, confiar ou recuar. E sabe o que ele fez? Ele decidiu confiar. Abraão pegou Isaque, preparou tudo e subiu o monte. Cada passo daquela subida carregava dor, dúvida, mas também fé. Isaque, sem entender completamente, perguntou:
pai, onde está o sacrifício? E Abraão respondeu algo poderoso: Deus proverá. Essa frase revela tudo. Mesmo sem entender, ele confiava. Mesmo doendo, ele obedecia. No momento em que Abraão levantou a mão para cumprir o que Deus havia pedido, algo aconteceu. Deus o interrompeu. Era um teste, e Abraão tinha sido aprovado. No lugar de Isaque, Deus providenciou um cordeiro. E ali ficou claro: Deus não queria tirar o filho, ele queria provar o coração. Depois disso, Deus reafirmou a promessa. Disse que multiplicaria a descendência de Abraão como as estrelas do céu e como a areia do mar. Abraão não foi perfeito. Ele teve falhas, teve dúvidas, teve momentos de fraqueza. Mas ele teve algo que fez toda a diferença: fé. Uma fé que continuava, mesmo quando tudo parecia contrário. Uma fé que obedecia, mesmo sem entender. Uma fé que confiava, até o fim. E é por isso que Abraão é conhecido como o pai da fé. A história dele não é só sobre promessas, é sobre processo. Não é só sobre bênçãos, é sobre confiança. E talvez hoje essa mensagem seja para você, porque Deus ainda chama pessoas para sair da zona de conforto. Ele ainda faz promessas que parecem impossíveis. Ele ainda prova o coração daqueles que escolhem confiar. Talvez você esteja em um momento de espera. Talvez esteja cansado de esperar. Talvez esteja achando que não vai acontecer. Mas a história de Abraão prova uma coisa: o tempo de Deus não falha. O que ele promete, ele cumpre, mesmo que demore, mesmo que pareça impossível, mesmo que tudo diga o contrário. Se você chegou até aqui, já deixa o seu like e se inscreve no canal, porque mensagens como essa podem fortalecer a sua fé. E comenta aqui embaixo: eu confio em Deus. Declare isso, porque fé não é sentir, é decidir confiar. Abraão não viu tudo de uma vez. Ele caminhou passo a passo. E é assim com a gente também. Deus não mostra tudo. Ele mostra o próximo passo. E cabe a nós obedecer. A história de Abraão nos ensina que sair da zona de conforto é necessário, que esperar faz parte do processo, que confiar é essencial e que no final vale a pena, porque Deus nunca falha. Se essa mensagem falou com você, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Se inscreve no canal para mais conteúdos como esse e comenta aqui embaixo: eu vivo pela fé. E nunca se esqueça: Deus não escolhe os mais preparados, Ele prepara aqueles que escolhem confiar.